O milionário congela ao ver menina mendiga abraçando seu filho na cama do hospital. Ricardo Vasconcelos, um dos homens mais ricos da cidade, estava no Hospital São Rafael, o mais renomado do país. Seus sapatos caros ecoavam pelo corredor enquanto ele caminhava, a expressão endurecida pela preocupação. O rosto dele se contraiu ao entrar no quarto onde seu filho Pedro estava internado. Mas o que ele viu fez seu sangue ferver. Uma garota em situação de rua, com roupas esfarrapadas e um olhar profundo, estava ao lado de seu menino, abraçando-o como se fossem mãe e filho, rindo juntos de um jeito que Ricardo jamais poderia imaginar. "Saia daí!" ele gritou, a voz ressoando como um trovão no ambiente estéril do hospital. A menina se afastou de Pedro, assustada, mas não antes de ver a alegria dele desvanecer instantaneamente. O milionário sentiu um nó na garganta, mas rapidamente se irou com a presença da intrusa. "O que você está fazendo aqui? Vá embora!" A menina, um raio de sol. Ricardo ficou ali, parado, sentindo a frieza da indiferença tomando conta de seu coração. Mas no fundo, uma semente de dúvida começava a brotar. As visitas de Ricardo se tornaram rotineiras, mas sempre marcadas pela tensão. Pedro, apesar da dor, ansiava pela presença da menina, que se chamava Sandra. Ele a chamava de sorriso e para ele ela era mágica. Para Ricardo era apenas um incômodo. Até que em um momento de desespero decidiu investigar mais sobre essa presença indesejada. Sandra não era uma mera mendiga. Seus olhos carregavam histórias de dor e perda. Aquele hospital, que Ricardo acreditava ser um poço de bons cuidados, tinha um lado obscuro. O filho de Sandra, Gabriel, também foi tratado ali, mas havia morrido por negligência. A verdade começou a instalar uma sensação de culpa em Ricardo, um homem obcecado pelo sucesso que nunca teve tempo para olhar além de seu mundo de riqueza. A gravidade da situação bateu como uma onda. Ricardo percebeu que a presença de C. "Precisamos transferir o Pedro para um lugar melhor", disse ele a Sandra certa manhã, a determinação diante de seus olhos. Os desafios não eram poucos, mas unidos descobriam um novo propósito. Enquanto Pedro começava um tratamento promissor em um hospital de referência, Ricardo e Sandra enfrentavam suas próprias batalhas pessoais. O que começou como um ato egoísta de um pai se transformou em uma forma inesperada de redescoberta e cura. Contudo, no fundo, uma sombra permanecia. Ricardo ainda sentia que algo não estava certo. Então, em uma conversa casual com outros pais no hospital, ele ouviu um sussurro sobre o passado de Sandra. Um antigo segredo que poderia ameaçar tudo o que haviam construído juntos. Ele precisaria enfrentar isso para salvar não só seu filho, mas também a nova família que estava formando. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem a... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ricardo estava sentado à beira da cama de Pedro, sem saber o que fazer. Ele só conseguia pensar em Sandra e no que haviam vivido juntos nas últimas semanas. Tudo parecia estar melhorando. Pedro estava sorrindo mais. O tratamento estava funcionando. E a presença dela, mesmo que complicada, trouxe luz ao quarto escuro e frio do hospital. Mas aquele murmúrio que ele ouvira sobre o passado de Sandra ainda pairava como uma sombra sobre ele. "Você precisa saber de algo." Ricardo mordeu os lábios. Era hora de entender de verdade quem era aquela mulher que, a essa altura, ele já considerava parte de sua vida. Ele decidiu chamar Sandra para conversar. Quando Sandra entrou no quarto, seu olhar radiante fez o coração de Pedro acelerar. Ela se sentou à beira da cama, mais relaxada do que de costume. Ricardo limpou a garganta, tentando parecer confiante. "Sandra, você pode me contar mais sobre você? Quem era a sua família?" perguntou, tentando esconder a angústia na voz. Ela hesitou, os olhos desviando do rosto dele. "Por que isso agora, Ricardo? O que importa é que estou aqui para ajudar Pedro." Sua voz tremia um pouco,
uma certeza de que a conversa estava prestes a ficar séria. Porque eu quero saber, não podemos construir algo assim sem nos conhecermos completamente, disse ele, sem saber ainda o peso das palavras. O silêncio que se seguiu pesou mais do que um muro de pedra. Sandra respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Tá bem, eu sou de uma cidade não muito longe daqui, e antes de vir para cá, eu tinha uma vida, uma casa, tudo estava bem, até que algo aconteceu. Meu filho, ela parou, a dor estampada em seu rosto. Ricardo se aproximou. O que aconteceu com Gabriel? A expressão de Sandra mudou. O sorriso se apagou e uma expressão de tristeza se instalou. Ele estava doente. Nós seguimos todas as orientações do hospital, mas as coisas deram errado. E eu comecei a pensar que talvez tivesse sido minha culpa. Antes que Ricardo pudesse responder, um grito ecoou do corredor, seguido por vozes apressadas. Algo estava errado. Ele segurou a mão de Sandra, e ao olhar para ela, percebeu que a cor em seu rosto tinha mudado. O que foi isso? Ele perguntou, agora com os nervos em frangalhos. A porta do quarto abriu-se com estrondo e uma enfermeira entrou, pálida como um fantasma. É o Pedro, ela gritou. Ele teve uma reação alérgica grave. Precisamos levar ele imediatamente. O tempo pareceu desacelerar e Ricardo sentiu o coração disparar. Ele se levantou, mas Sandra estava paralisada, com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Ela implorou. Ricardo olhou para Pedro, que estava lutando para respirar. Sem hesitar, ele se lançou para o lado do filho. Segure firme, filho. Vamos cuidar de você. Assim eles foram, a enfermeira correndo à frente, Ricardo e Sandra logo atrás. No caminho, os muros brancos dos corredores do hospital passaram como um borrão. Ele sentia a adrenalina tomar conta. Mas lá, em meio ao pânico, um pensamento o assolou. Uma sensação estranha de que tudo aquilo poderia ter uma conexão com o que havia ouvido. Enquanto se apressava, seu olhar encontrou o de Sandra. E por um instante, ele viu nela um desespero que não conseguia identificar. A enfermeira parou de repente. O que você está fazendo aqui? Ela olhou para Sandra, passando a atenção do menino para a mulher. Você não deveria estar aqui. Não depois do que aconteceu. As palavras da enfermeira cortaram o ar como uma faca. Ricardo congelou. O que ela queria dizer? O que havia acontecido com Sandra? Por que eles pareciam conhecê-la? A mente de Ricardo corria feito uma tempestade, guiada pela confusão e pela urgência. Não, Sandra é minha amiga. Ela está ajudando o meu filho. Ricardo gritou, mas não estava certo de como tudo o que havia construído até agora poderia colapsar em um instante. Poços de segredos e mentiras estavam prestes a serem revelados, e ele queria gritar para que tudo aquilo parasse. Mas a verdade não podia ser ignorada. Apenas quando as portas do tratamento se abriram e eles foram empurrados para dentro, Ricardo percebeu. Um mistério sussurrava nas sombras. O que poderia ser mais devastador do que já estava acontecendo? E ele temeu a resposta, enquanto a porta se fechava atrás deles. Os batimentos cardíacos de Ricardo ecoavam no silêncio opressivo do hospital, enquanto eles empurravam Pedro em direção à sala de emergência. A adrenalina o fazia sentir que o mundo ao seu redor estava se desfazendo em bolhões. Ele precisava ajudar seu filho. A vida de Pedro estava em jogo. Enquanto a enfermeira gritava instruções e corria à frente, Sandra estava a poucos passos atrás, a ex. Foi nesse momento que a enfermeira parou subitamente. A pressa dela era evidente, mas um olhar atravessado para Sandra fez tudo congelar. Você não pode estar aqui. A voz dela transformou-se em um grito de alerta, fazendo os olhos de todos no corredor se voltarem para a cena. Saia! Saia agora! O comando a fez parecer um temido espectro. What? Ricardo não entendia. Ele olhou de um lado para o outro, tentando processar a confusão. Por que a enfermeira parecia conhecer Sandra? O que ela estava escondendo? Você não pode estar perto dele, não depois de tudo. A enfermeira sussurrou, mas a tensão era palpável como uma tempestade prestes a explodir.
A cena parecia um filme e ele se sentiu preso entre as sombras. Você vai me contar o que está acontecendo? Ricardo exigiu, girando-se para Sandra. O que a enfermeira queria dizer? O que você esconde de mim? As palavras dela tremiam, mas a dor era clara nos olhos de Sandra. Não é assim que funciona, Ricardo. Eu juro que só queria ajudar. Eu me importo com o Pedro. Não, você me deixou no escuro. Ele estava ficando frenético, o medo pelo seu filho misturando-se à frustração. Os subsequentes murmúrios de preocupação não faziam o ambiente mais fácil. Silêncio, precisamos de espaço. A enfermeira ainda gritou. Ela então apontou para um segurança que chegou, e o clima de tensão se intensificou. Você precisa ir embora, por favor. Uma luz de pânico iluminou o rosto de Sandra. Eu não posso deixar ele. Não faça isso. Ele se virou para ela, um nó na garganta e o aperto no peito combinando como um grito interno. Mas antes que ela pudesse responder, um grito agudo ecoou de dentro da sala de emergência. Era Pedro. O som rasgou o ar, e a enfermeira imediatamente correu em direção à porta, enquanto Ricardo paralisou em choque. O coração dele disparava. Ele não sabia se deveria ficar ou segui-la. O que estava acontecendo? O que estava errado? As sombras pareciam se aproximar ainda mais. Então a porta se abriu violentamente e o médico apareceu, com um semblante grave. Ele respirou fundo antes de olhar para Ricardo. Precisamos ser claros. O estado do seu filho. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ricardo mal conseguiu perguntar, a angústia quase o sufocando. Ele teve uma reação severa. Precisamos de autorização para iniciar um tratamento intensivo imediatamente. O médico olhou diretamente em seus olhos, e aquele olhar era tudo menos confortante. Um tremor percorreu a espinha de Ricardo. Mas, e a Sandra? O que está acontecendo? Uma troca de olhares entre o médico e a enfermeira revelava que algo muito mais sério estava acontecendo. Foi nesse momento que a enfermeira falou de novo, desta vez mais calma e firme. Você precisa saber, Ricardo. A morte do filho dela não foi apenas um acidente. Havia um segredo que ronda a verdade sobre as circunstâncias dele estar aqui. As palavras dela cortaram como uma faca, e o mundo de Ricardo se desmoronou. Ele olhou para Sandra, que parecia paralisada, uma mistura de crise e terror refletida em seu rosto. O que está acontecendo, Sandra? O tom dele era quase desesperado. E justo ali, a realidade se transformou em uma revelação inquietante. Enquanto o medo tomava conta, ele não pôde deixar de sentir que estava prestes a perder não só seu filho, mas tudo o que começou a construir com aquela mulher. O que ele não sabia, e o que mais estava escondido, eram as verdadeiras peças-chave idiosincráticas que, assim como tinta em um quadro, podiam borrar tudo. Você precisa confiar em mim. Sandra respondeu com um fio de voz, mas a sombra de um grande mistério pairava sobre. Respostas. Ele precisava de respostas. O que você esconde de mim? A voz dele soou áspera, quase um rugido. Mas a fraqueza estava ali em cada palavra. Sandra respirou fundo e os lábios tremeram. Eu não posso falar aqui, é perigoso. O pânico crescia naqueles olhos, e mesmo em meio ao caos, ele percebeu que ela estava com medo de algo ou alguém. Nesse instante, a porta do tratamento se abriu bruscamente e um médico saiu, pálido e com os ombros caídos. Precisamos de um parente do paciente. Sua voz era uma corda tensa prestes a arrebentar. Ricardo se aproximou, a ansiedade o consumindo. Eu sou o pai. O que aconteceu com meu filho? Ele está em estado crítico. Precisamos iniciar o tratamento imediatamente, disse o médico. A autorização é crucial. Antes que ele pudesse responder, houve um barulho ensurdecedor do outro lado do corredor. Um grito de desespero ecoou. Não pode fazer isso. Era a voz de Sandra, misturada a outra voz masculina que Ricardo não reconheceu. Quando ele se virou, viu um homem se aproximando, o rosto conturbado e ameaçador. Você! O homem apontou para Sandra, o ódio evidente em seus olhos. Não tinha mais que ficar longe dele. Você não sabe o que fez. Ele se lançou em direção a ela, mas a enfermeira o deteve, esperando. Pare! Ela gritou. Você não pode estar aqui. O tempo pareceu parar.
A sala de emergência tornou-se um palco caótico. O que está acontecendo? Ricardo exigiu, o coração batendo forte. O mundo à sua volta desmoronava e a fraqueza tomou conta de seu corpo. Sandra, quem é ele? Sandra estava pálida, os olhos arregalados. Ele é alguém do meu passado. Ricardo, por favor, confie em mim. A súplica dela atravessou o ar. Você não entende. Você pode pôr tudo a perder. É sua culpa. O homem avançou novamente e Ricardo se colocou à frente de Sandra como um escudo. A imagem do filho lutando pela vida o motivou, mas a situação estava se tornando mais intensa a cada segundo. Desculpe, não posso deixar você falar assim com ela. Se ela está aqui, é porque está ajudando meu filho. Ricardo gritou, a fragilidade se transformando em determinação. Mas a enfermeira estava dizendo algo ao homem, em sussurros rápidos. Precisamos agir rápido. Você não pode ficar aqui. O homem resmungou algo em resposta, e o ambiente se tornava cada vez mais tenso. A troca de palavras entre eles carregava um peso que Ricardo não compreendia, mas sentia que algo muito mais profundo estava em jogo. O que você quer dizer com sua culpa? A fúria e a confusão invadiam a mente de Ricardo. Sandra, o que aconteceu com Gabriel? Você disse que foi um acidente? Apenas um adendo. O rosto de Macier conseguiu vejar? Era mais perto, próximo o suficiente para que Ricardo desse o cheiro azedo de cigarro. E no meio dessa tempestade emocional, a verdade começou a se desdobrar à sua frente. O que ela sabe? Engrandece a pergunta na mente de Ricardo. Como se ele estivesse cavando em uma caverna escura, longe da luz. A gravidade da situação aumentava a cada frase dita. Nesse momento, um grito cortante explodiu da sala de emergência, mais intenso do que qualquer outro. O som fez todos congelarem. Pedro! Ricardo gritou desolado. Não! A enfermeira rapidamente desviou o olhar, e o homem incitante se afastou, como se temesse perder tudo. Ricardo teve que fazer uma escolha. Encarar os segredos que ameaçavam tudo o que havia construído, ou correr para dentro e lutar pela vida de seu filho. A verdade precisa vir à tona, Sandra. Agora, ele ordenou, sentindo que suas esperanças estavam prestes a se dissipar. E enquanto esperava uma resposta, um barulho ecoou no corredor. Um som rítmico de passos apressados. Ele sabia por instinto que isso só poderia ser o início de algo ainda mais explosivo. Algo que transformaria tudo ao seu redor. O olhar de Sandra em desespero pronunciava que a verdade era mais complicada do que ele jamais poderia imaginar. E em um instante, suas vidas estavam novamente à beira de um colapso. O que mais estava escondido? Que mais ainda precisaria vir à tona? O medo e a necessidade de proteger Pedro se tornaram um fardo insustentável, e a cada segundo que passava, segredos mais profundos pareciam ameaçar tudo o que Ricardo pensava saber sobre amor e família. O que mais estava escondido? Que mais ainda precisaria vir à tona? O medo e a necessidade de proteger Pedro se tornaram um fardo insustentável, e a cada segundo que passava, segredos mais profundos pareciam ameaçar tudo o que Ricardo pensava saber sobre amor e família. Então, o grito estridente da sala de emergência se transformou em um eco distante. O homem ameaçador se aproximou cada vez mais, os olhos brilhando com uma intensidade aterradora. O ar ficou pesado, como se o tempo tivesse parado. Ricardo encarou Sandra, que estava paralisada, os olhos arregalados, a boca sem palavras. Você não pode confiar nela. O homem disse com um brilho maníaco. Se você soubesse a verdade, nunca a deixaria perto do seu filho. Cale a boca, Ricardo gritou, sentindo a adrenalina bombear. Precisamos de espaço agora, por favor. Ela interveio, mas o homem parecia inabalável, determinado a expor algo que apenas ele sabia. Ricardo, eu preciso que você me escute. Sandra finalmente disse, a voz fraquejando. Não se deixa levar por ele. Eu não sou quem você pensa. O tempo pareceu se estender. Ricardo sentiu um torpor na mente. Ele não sabia mais em quem confiar. E antes que pudesse processar, o médico retornou com uma expressão sombria. A situação de Pedro está piorando. Precisamos de sua autorização agora.
As palavras do médico ressoaram em sua mente como um sino de emergência. Ele olhou mais uma vez para Sandra. Ela parecia desmoronar. O que você esconde? Ele questionou, a voz tremendo entre medo e raiva. A tensão no corredor atingiu um pico e o homem, com um olhar maligno, proferiu: Ninguém sabemos as circunstâncias da morte de Gabriel. Nem mesmo você, Ricardo. Silêncio. A revelação atingiu Ricardo como uma onda. A morte do filho de Sandra. Poderia ser algo mais? A verdade apagava a súbita definição que ele tinha da realidade. Ele sentiu que as pernas estavam prestes a ceder. Todo o mundo à sua volta parecia se desfazer. Ele olhou para Sandra, agora com horror nos olhos. Ela está mentindo. O filho dela. Ele estava lá e não levou as coisas a sério. Uma negligência. E agora? Estão tratando você como o salvador dela. O homem estava em tom denegatório, mas a verdade ecoava no fundo da mente de Ricardo. Por que você sabe disso? Ricardo fez a pergunta que parecia desmoronar toda a sua estrutura. Você estava lá? Você a conhecia? Sandra balançou a cabeça, a expressão petrificada. Ricardo, não é como ele diz. Eu não sou culpada pelo que aconteceu. Eu só queria... Antes que ela pudesse concluir, o homem avançou. Como um leão prestes a atacar. Você quer saber mais? Gabriel não era seu filho biológico. Você adotou ele, e eu sei quem ele realmente era. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Ricardo ficou em choque. Adotar? Como assim? O que mais ele não sabia? O que você está dizendo, maldito? Isso é uma loucura! Mas o homem se aproximou mais. A ferocidade que emanava dele quase palpável. Você realmente acredita que todos têm boas intenções? Sandra não estava apenas cuidando dele. Ela fez parte de algo muito maior. E não apenas por amor. Ricardo sentiu a sala girar. Um turbilhão de sentimentos tomou conta dele. A vida como conhecia estava se transformando em um pesadelo. Ele olhou para Pedro, lá dentro, lutando por sua vida. Exatamente quando pensava ter encontrado um propósito ao unir forças com Sandra. A verdade parecia ter um gosto amargo na boca. O que mais estava oculto? E se o passado de Sanders não fosse apenas trágico, mas também envolto em crime e engano? A lógica desmoronava em sua mente. O que você quer dizer com muito maior? Ele exigiu, a voz tremendo, mas decidido. O homem estava prestes a responder quando, de repente, as luzes do corredor começaram a piscar. Um alerta soou e todos se viraram em direção à entrada principal. Alguém havia ativado uma sirene. O caos se instalou de novo, mas Ricardo não conseguia desviar o olhar. Afigas de pânico e murmúrios de preocupação tomaram conta do ambiente. Neste hospital tudo pode acontecer, o homem disse, enquanto a sirene tocava. Ele estava prestes a revelar mais quando, sem aviso, uma explosão ensurdecedora estourou no corredor. Todos congelaram, e os instintos de Ricardo ativaram em um instinto de sobrevivência pura. Com um som semelhante a vidro quebrando, as portas da emergência se abriram abruptamente, e uma nuvem de fumaça se espalhou pelo corredor. O desespero preenchia o ar, e no meio daquele caos, imagens tormentosas do que poderia acontecer a Pedro brilharam na mente de Ricardo. O que ele sabia agora parecia insignificante em comparação com a realidade que estava diante dele. Enquanto se preparava para fugir, a última coisa que ele viu era o olhar aterrorizado de Sandra e a figura do homem sendo engolida pela fumaça. E, com um único pensamento em mente, preciso encontrar meu filho. Ricardo se lançou para frente, sem saber o que o futuro era. E, no meio da confusão, ele ouviu a voz de Sandra, mas não conseguia entender. O som da sirene continua atrás dele, e os gritos das pessoas ecoavam, enquanto ele lutava contra a cortina de fumaça. O homem que estava na sua frente ainda estava lá, com um sorriso insidioso. Você realmente acha que pode salvá-lo? Você nem sabe o que realmente está acontecendo. Ele proferiu, um brilho maligno nos olhos. Ricardo queria socar aquele homem, mas sua atenção estava voltada para a porta da sala de emergência, onde seu filho estava. Sem pensar,
Ricardo se lançou para frente, empurrando a fumaça que me envolvia, quando algo golpeou seu corpo, fazendo-o desviar. Era Sandra, que estava atrás dele, com a expressão aterrorizada. "Ricardo, pare!" ela gritou, mas as palavras dela foram levadas pela fumaça. Ele já estava em modo de sobrevivência, e nada faria hesitar agora. "Eu não posso parar. Pedro precisa de mim!" gritou, segurando fortemente a porta da emergência. Ela estava entreaberta, e a fumaça se misturava ao ar, fazendo seu coração acelerar. Ele empurrou a porta, ansioso para entrar, mas a enfermeira o deteve. "Não, você não pode entrar! Tá perigoso!" Ela berrou, enquanto as luzes do teto começaram a piscar. Ao fundo, o homem que tinha ameaçado Sandra se aproveitou da confusão e gritou: "A culpa é dela. Se alguma coisa acontecer, será porque ela tá aqui. Ela não deveria estar aqui." O que ele dizia fazia cada vez mais sentido. A raiva e a confusão estavam na mente de Ricardo. E num instante, a enfermeira desviou o olhar e ele percebeu que algo estava se aproximando. A sirene ficou mais intensa, enquanto um grupo de segurança chegava. Mas foi então que ele viu algo que o deixou paralisado. Naquele momento, a porta se abriu completamente e um médico emergiu com uma expressão horrorizada. "Temos mais uma emergência. Precisamos evacuar o andar agora!" Ele gritou, e a urgência em sua voz fez o coração de Ricardo parar. "O que está acontecendo?" Ele rosnou, mas a situação só ficou pior. Foi quando o homem ameaçador se aproximou de novo, agora com um olhar confidente. "A verdade está prestes a ser revelada, e você não vai gostar nada do que ouvir." A fumaça tornava a cena surreal, quase como um pesadelo. Ele olhou para Sandra, que estava ao seu lado quase em choque. "Eu não posso te deixar ir. Sem você, eu não sei o que farei." Sandra murmurou, e o medo em sua voz fez o coração de Ricardo apertar. Havia algo mais ali, algo que ela não havia lhe contado. A intensidade da situação o cercava, enquanto o homem olhava para eles com um sorriso maligno. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um ruído estrondoso estourou, como se o prédio estivesse desmoronando. E de repente, uma figura surgiu das sombras em meio à fumaça. Um homem, com um ar de familiaridade. Ricardo piscou os olhos, sem acreditar no que estava vendo. Era Gabriel, o filho de Sandra, tão vivo quanto o dia. Ele olhou para Ricardo e apontou. "Você não sabe a verdadeira razão de eu estar aqui?" Ricardo ficou paralisado, a mente em frangalhos. Mas como? A verdade o atingiu em cheio, como um soco no estômago. Ele olhou para Sandra e depois para o garoto. "Você está vivo." "O que isso significa? O que está acontecendo aqui?" A fumaça girava ao seu redor e o menininho, com lágrimas nos olhos, disse: "Eles estão todos nos observando. Sandra e eu estamos em um jogo maior." O desespero tomou conta de Ricardo. As peças do quebra-cabeça estavam se moldando, mas a imagem era feia e confusa. Ele ainda estava lutando para processar isso tudo. Quem era esse homem? E qual era o verdadeiro papel de Sandra nessa trama? O que estava muito claro era que todas as certezas dele estavam desmoronando. A realidade na enfermaria estava mudando, e a cada segundo parecia que tudo estava prestes a se transformar. As palavras de Gabriel ecoaram em sua mente, e a cada respiração sentia que o mundo ao seu redor estava fugindo de seu controle. Enquanto a fumaça se dissipava lentamente, a única coisa que Ricardo sabia era que encontrar Pedro agora era mais do que uma necessidade. Era uma questão de vida ou morte, e a resposta para isso estava dentro daquela sala. O que estava acontecendo? Que jogo era esse? E mais importante, quem estava realmente no controle? Enquanto a fumaça se espalhava, Ricardo olhou para Gabriel, o garoto que, segundo suas próprias palavras, havia morrido. Mas ali estava ele, real e visível. "Como você pode estar aqui? O que está acontecendo?" O coração de Ricardo martelava no peito. Sandra parecia atordoada. A expressão dela misturava pânico e desespero. "Ele não deveria estar vivo!" gritou o homem, com a fúria piscando em seus olhos. "Isso é um erro, uma contradição. Ele não pertence a você." Ricardo sentiu um frio na espinha. As palavras do homem ecoaram em sua cabeça.
O que ele queria dizer? A sala estava cheia de fumaça, gritos e uma quantidade esmagadora de confusão. Mas sua atenção estava fixada em Gabriel. Certa parte dele se negava a acreditar que o garoto estivesse ali. Seu instinto protetor se elevou como nunca antes. Você precisa saber a verdade, Ricardo, disse Gabriel, com uma voz doce, mas firme. Minha mãe, ela não é quem você pensa, e eu estou aqui por causa dela. A adrenalina invadiu o corpo de Ricardo. Por que você está falando isso? O que você quer dizer? Ele exigiu, sem saber se estava preparado para qualquer resposta. Ela fez um acordo. Eu sou parte de algo muito maior do que você imagina. Todos pensaram que eu tinha morrido, mas eu fui salvo. Eu não sou apenas um filho de rua, eu sou um projeto. E sua vida está entrelaçada com a minha de uma forma que você não entende. O olhar de Gabriel era sério, e a verdade golpeou Ricardo como um soco. Basta! Isso é loucura! O homem que havia ameaçado Sandra gritou, avançando novamente. Você não pode acreditar nele. Ele quer confundir você. Você acha que isso é uma piada? Mas Ricardo não conseguia desviar o olhar de Gabriel. Que projeto? Que acordo é esse? É complicado, mas minha mãe estava tentando me proteger de algo. Algo que envolve dinheiro, pessoas poderosas e um plano muito maior. Eu não sou um acidente, eu sou a chave. A voz de Gabriel aumentava em intensidade. O desespero transparecia em seu pequeno rosto. No meio daquela confusão, as luzes piscaram novamente e, de repente, uma explosão de som invadiu o ambiente e várias pessoas vestidas de preto invadiram o corredor. Contrato de evacuação, todos para a segurança agora, gritaram os seguranças. Ricardo estava congelado, incapaz de se mover. A verdade é que aquelas pessoas não devem saber que estou vivo. Elas querem me pegar! Ele disse, e o olhar de Gabriel estava cheio de medo. Mas eu não posso deixar você aqui! Sandra gritou, agora claramente em pânico. Ela se lançou na frente do garoto, os olhos fixos no homem que os ameaçava. Por favor, você não pode levar ele embora de novo. O homem soltou uma risada cínica. É tarde demais, Sandra. O jogo começou e você perdeu. Não há como escapar agora. Ele olhou diretamente para Ricardo. Um sorriso de satisfação ardente em seu rosto. E você, papai? Está prestes a descobrir do que realmente sua família é feita. Prepare-se, porque você pode perder mais do que imagina. E nesse momento, tudo ficou em silêncio. A revelação pairava no ar como um fantasma. As verdades ocultas que poderiam mudar tudo começaram a despontar em sua mente. Ele olhou para Gabriel e depois para Sandra, percebendo que o que estava prestes a acontecer era mais do que uma luta por um filho. Era uma batalha por suas almas. Não! O que você quer dizer? O que mais você esconde de mim, Sandra? O desespero e a raiva se misturavam na voz dele. Ela hesitou, e a pausa foi como uma faca no coração de Ricardo. Então, tudo desmoronou. As luzes se apagaram e a sala de emergência vibrou com um som ensurdecedor de alarme. Uma explosão de pânico tomou conta deles e o grupo de seguranças avançou rapidamente, cercando-os. Todos fora! Agora! Um dos homens bradou, enquanto o restante se movia como um redemoinho, arrastando os espectadores em direção às saídas. Ricardo, eu preciso te contar a verdade antes que seja tarde demais. Sandra implorou, mas o tempo estava se esgotando. A fumaça estava aumentando, o desespero se espalhando. Não consigo ouvir mais suas mentiras, ele gritou, enquanto a realidade começava a derreter sobre eles. As palavras de Gabriel ainda ecoavam. Você está em um jogo maior. Papai, preciso de você. A voz de Pedro chamou no fundo da sala. A expressão de Ricardo endureceu e um impulso de proteção cresceu, ofuscando sua raiva. Vou te encontrar, filho. Ele prometeu, enquanto se lançava em direção à sala de emergência. Mas antes que ele pudesse dar outro passo, a luz se apagou completamente. O que estava acontecendo realmente? E, de repente, ele percebeu que o que antes parecia uma história amarga e trágica poderia se transformar em um pesadelo absoluto. Enquanto as portas se fechavam atrás dele,
Ricardo se viu preso em um labirinto de mentiras profundas e um caminho sem saída. E a única coisa que restava era o eco de a verdade que ainda precisava ser revelada. A luz apagou completamente e um silêncio ensurdecedor envolveu tudo. Ricardo, congelado, precisava de um segundo para se recompor. A fumaça agora o cercava, engolindo tudo em uma neblina espessa. Ele olhou ao redor, tentando localizar a porta, tentando localizar qualquer sinal de Pedro. Ele precisava do filho. A mente dele girava em torno de Gabriel. As palavras do garoto ainda ressoavam. Estou aqui por causa dela. Que diabos isso significava? Então, algo inesperado aconteceu. Um tremor poderoso percorreu o chão, como se um terremoto estivesse em andamento. O som de sirenes e gritos se misturou ao ruído do colapso. Enquanto as paredes pareciam querer recuar, Ricardo não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas a sensação de que o mundo estava desmoronando à sua volta aumentava. Sandra, precisamos sair daqui, gritou, sentindo um aperto no coração. Ele virou-se para onde ela estava, mas a visão estava embaçada demais para ver claramente. Uma figura se aproximou na fumaça, e Ricardo percebeu que não era Sandra. Era a enfermeira. Sua expressão era de desespero total. Temos que evacuar, agora! Ela ordenou, puxando-o para o corredor. Ricardo olhou para trás, procurando por Sandra e Gabriel, mas a fumaça dificultava a visão. O homem que os ameaçou tinha desaparecido na confusão, e algo dentro de Ricardo se apertou. Era como se a verdade estivesse escapando por entre seus dedos. Quando finalmente conseguiu empurrar para fora da sala de emergência, a luz do corredor foi um alívio temporário. Mas o que ele viu o deixou paralisado. Havia pessoas em uniformes de segurança, algumas caídas, outras lutando, e uma atmosfera de caos total. Ele sentiu uma onda de pânico fervendo no peito. Onde estava Pedro? Cadê o meu filho? Gritou para a enfermeira, mas ela parecia tão perdida quanto ele. O desespero tomou conta dele. E então, uma explosão. Não uma explosão normal. Era como se o próprio hospital estivesse em colisão. Ricardo mal teve tempo de se proteger antes que o impacto o derrubasse ao chão. A sala de emergência começou a desmoronar, e o eco de gritos e sirenes se transformou em um clamor ensurdecedor. Assim que ele se levantou, a primeira coisa que fez foi procurar por Sandra. Sandra! Sua voz cortou o ar, mas a resposta veio em um eco distante. Ricardo! Aqui! Ele seguiu a voz, correndo em meio à fumaça e destroços. Quando o alcançou, ela estava ajoelhada, segurando seu celular com uma expressão de terror. Ele está em perigo. Ricardo, Pedro está em perigo. As palavras dela explodiram como um tiro. Ricardo sentiu a adrenalina disparar. O que você sabe? O acordo. Ele nunca deveria ter sido feito. O homem que estava aqui não é quem você pensa. A voz de Sandra, trêmula e alarmada, carregava um peso insuportável. Que acordo? O que você está escondendo? Ricardo sentiu que a terra sob seus pés estava desmoronando e a intensidade aumentava a cada segundo. A fúria e a confusão se misturavam, mas o amor pelo filho prevalecia. Ele precisava de respostas. Pedro não é o que você acha que é. As palavras dela cortaram o ar como faca. O que isso significava? O coração dele parou. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu quase em um sussurro, sabendo que qualquer resposta poderia mudar tudo. Ele é. Um novo tremor percorreu o chão, e a voz de Sandra foi abafada pelo som. De repente, Gabriel apareceu ao lado dela, os olhos arregalados, como se estivesse enfrentando um espectro. Eu estou aqui por causa dele, Ricardo, porque ele sempre esteve conectado a nós. Você precisa entender. O garoto, aqui e agora, estava mais vulnerável do que nunca. Vínculo? Que vínculo? A confusão tomou conta de Ricardo. Ele olhou entre os dois, sem saber em quem acreditar. O barulho se intensificou. As paredes do hospital em colapso. E nesse momento, a verdade brutal se desdobrou como um soco no estômago. O homem ameaçador. O acordo. A conexão. Todos envolvidos em algo maior. Então tudo desmoronou. Uma chuva de destroços desabou do teto,
e Ricardo apenas teve tempo de jogar-se sobre Sandra e Gabriel antes que tudo explodisse em um clarão ofuscante. A dor e o caos foram tudo o que ele pôde sentir antes de perder a consciência. E quando ele acordou, o mundo estava em silêncio. A fumaça havia se dissipado, mas a única coisa que ele sentiu foi um vazio aterrador. Olhando em volta, ele percebeu uma figura familiar, mas não era Sandra, era a enfermeira. E o que ela disse a seguir foi o suficiente para fazer seu coração parar novamente. Você precisa saber a verdade, Ricardo. O que realmente aconteceu com seu filho? Não foi um acidente. As palavras dela pairaram no ar como um espectro, ameaçando engolir tudo novamente. Ele congelou, a mente uma tempestade. O que você quer dizer? Uma nova onda de perguntas assaltou sua mente. Que mais estava oculto? E, principalmente, quem poderia ser realmente seu filho? A luz desapareceu completamente e o vazio engoliu Ricardo. A sala estava coberta por um silêncio quase ensurdecedor. O que realmente aconteceu com seu filho não foi um acidente. As palavras da enfermeira penetraram em sua mente como uma faca, cortando cada fio de esperança que resta. Ele olhou fixamente para a mulher, sem saber se queria ouvir mais. O que você quer dizer? O que aconteceu com Pedro? A voz dele tremia, uma mistura de frustração e pânico. As paredes pareciam se apertar ao seu redor, e a verdade estava prestes a estourar como um balão prestes a explodir. A enfermeira respirou fundo, os olhos cheios de pesar. Havia um experimento, começou ela, cada palavra sendo um peso no ar. Um projeto clandestino, algo que o hospital não deve jamais saber. Pedro, ele não é apenas uma criança doente. Ele é parte de algo muito maior. Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. Parte de quê? Ele queria gritar, mas a voz não saía. Você não está falando sério. Eles implantaram genes de pessoas com habilidades especiais em crianças enfermas, a enfermeira disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eles acharam que poderia resultar em algo que salvaria vidas, criar super-humanos. Ricardo paralisou. A mente dele não conseguia processar. O que isso significa para o meu filho? Ele piscou, tentando entender, tentando não se deixar levar pela loucura que aquilo parecia. Pedro é considerado um dos mais promissores, continuou ela, apressando-se. Mas eles precisam dele, e eles vêm atrás dele. Ele sempre vem. A tensão no ar era palpável, como uma pressão em seu peito. E Sandra, o que ela tem a ver com isso? O nome dela saiu de suas palavras como se estivesse carregado de uma dor nova. Ele não queria acreditar que estava perdendo a conexão com ela, mas sabia que algo muito maior estava se desdobrando. Winston, sussurrou a enfermeira, e o nome fez Ricardo estremecer. O homem que estava aqui antes, ele é um agente do projeto. Ele quer Pedro. E ele achou que poderia usar a situação para fazer algo. As palavras dela golpearam-no como uma marretada. A situação fugia do controle. O que você quer dizer com fazer algo? O medo começou a aumentar novamente. Um nó se formou em sua garganta. A enfermeira hesitou, e o cenário girou ao seu redor. Eu tenho que te avisar. Se você não agir logo, eles vão levar Pedro. E, se isso acontecer, não vai haver volta. Nesse momento, um estrondo ecoou ao longe, seguido por gritos. Ricardo saltou em direção à porta. As paredes tremiam. Onde está Sandra? E Gabriel? O coração dele palpita. A imagem de seu filho lutando por um lugar seguro era tudo o que importava. Não há tempo, gritou a enfermeira, antes de empurrá-lo para fora. Apenas vá. Encontre-os antes que seja tarde demais. O medo na voz dela era real, e isso apenas o impulsionou mais. Enquanto corria pelos corredores caóticos, sua mente pulava de um pensamento para outro. Como tudo aquilo estava interligado. A conexão de Sandra, a influência de Gabriel, o experimento. Uma bomba prestes a explodir. E ele se sentiu no centro disso tudo. Finalmente ele chegou ao que parecia um espaço livre. Mas o que encontrou o deixou em choque. Havia Sandra, cercada por vários homens, Winston entre eles.
Os rostos deles estavam sérios, mas a expressão de Sandra era uma tempestade de emoções, como se ela estivesse enfrentando tudo e todos. "Não faça isso!" ela gritava, e o coração de Ricardo disparou. "Eu não deixarei você tocar nele." O ar ficou denso com tensão. Ele queria correr até ela, mas algo na postura dela o fez hesitar. "Ricardo!" Sua voz chamou, ressoando em suas entranhas. "Eu preciso que você acredite em mim. Eu não sou quem você pensa." A confissão dela abriu uma porta para dúvidas profundas, e ele se viu sufocando com o que sabia, ou o que achava que sabia. "Você não pode levá-lo", gritou Winston, apontando para Sandra, enquanto Ricardo ficava paralisado por um momento. Havia uma verdade não revelada ali, algo que poderia mudar tudo novamente, e ele precisava descobrir. "Você realmente não entende", Winston proferiu, enquanto as luzes começaram a piscar novamente, quase como um sinal de alerta. Era como se o próprio hospital estivesse se preparando para algo grande, algo que estava além do controle deles. E no meio do caos, enquanto a tensão atingia seu ponto máximo, um grito de Pedro ecoou de dentro da sala novamente, agudo, cheio de terror. "Papai!" A voz dele cortou através do pânico, e tudo dentro de Ricardo se despedaçou. Era seu filho. Ele precisava salvar Pedro, custasse o que custasse. Com o coração disparando e a mente em turbilhão, ele fez uma escolha que mudaria tudo. Enquanto se lançava em direção à luta, uma ideia se formou em sua cabeça. Ele estava prestes a descobrir não só a verdade sobre seu filho, mas também. A luz estava baixa e a fumaça começava a se dissipar. Ricardo sentiu a adrenalina correndo em suas veias. Ele olhou para Sandra, seus olhos cheios de terror e determinação. "Temos que salvar Pedro", implorou, puxando-a pela mão. "Ele está ali", gritou Sandra, apontando para o outro lado da sala. O coração de Ricardo disparou. Ele viu Pedro, cercado por um grupo de seguranças, as luzes piscando ao redor dele como um alarme em ação. Os gritos e o pânico no ar se tornaram mais intensos. Pedro estava prestes a ser levado, e ele precisava alcançar seu filho a qualquer custo. "Fique comigo", Ricardo gritava, enquanto se lançava na direção do filho. Os homens tentavam contê-lo, mas ele não se deixaria parar tão facilmente. "Deixe-me passar, ele é meu filho." A determinação em sua voz ecoou pelo corredor. Era como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. Um dos seguranças avançou, tentando bloqueá-lo, mas Ricardo não hesitou. Com um movimento rápido, ele deslizou por baixo do braço do homem e alcançou Pedro. Ele se agachou, segurando o rosto do menino. "Pedro, estou aqui." Estava tão preocupado. Os olhos dele brilhavam com lágrimas. "Papai!" Pedro gritou. E a fragilidade da voz dele foi como um golpe no coração de Ricardo. Ele precisava protegê-lo. "Temos que sair daqui", disse ele, olhando ao redor para identificar uma saída. A cena era um caos e o perigo parecia se intensificar. Sandra estava próximo, ainda lutando contra os outros homens. Ela gritou: "Ricardo, me ajude!" Com um impulso de força incomum, Ricardo deu um passo à frente, enfrentando o homem que ainda tentava barrá-lo. "Saiam da frente!" Ele empurrou o segurança e, com um gesto decidido, puxou Sandra para perto. As mãos dela já estavam tremendo, e ele podia ver o medo em seu rosto. "Não pode levá-los! Não pode!" Winston gritou, sua voz cortando pelo tumulto. Ele se aproximou como uma sombra ameaçadora. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Estamos apenas tentando viver." Ricardo respondeu, enquanto puxava Sandra e Pedro juntos em direção à saída. O calor da situação começava a pressioná-lo, e a urgência se tornava palpável. Mas antes que pudessem alcançar a saída, a porta se estilhaçou, revelando uma onda de fumaça espessa mais densa, como se o próprio hospital estivesse se fechando sobre eles. O ar estava sufocante. "Vamos! Agora!" ele gritou. E com um último empurrão, eles conseguiram ultrapassar a barreira de segurança. Quando cruzaram a porta, o confronto se intensificou.
Uma série de explosões ecoou atrás deles. Era o cenário apocalíptico que se desenrolava. Eles corriam descontroladamente, enquanto a fumaça seguia os três. Eles finalmente encontraram um espaço aberto na área de emergência. Estamos seguros, Ricardo disse. Mas o cansaço atacou seu corpo, e ele se virou para ver se Sandra e Pedro estavam bem. O coração dele disparava quando percebeu que estavam juntos. Você conseguiu! Pedro exclamou com a voz cheia de alívio. E a lágrima que escorreu pelo rosto de Sandra foi o sinal de que tudo tinha mudado. Ricardo se viu com um nó na garganta. Tanto amor, tanta dor. Mas a sombra de Winston pairava ainda perto, e a verdade o atacava em ondas. Sandra, me diga tudo. O que você escondeu de mim? Ele exigiu, a voz trêmula, pressentindo que o confronto final estava mais perto do que nunca. Ricardo, ela começou, engolindo em seco. Eu precisava te proteger. Pedro ele faz parte de um projeto secreto, mas nunca quis que você fizesse parte disso. Uma revelação cataclísmica. Como assim? O que você quer dizer? Anos de dor, de confiança quebrada estavam agora à flor da pele. Tem coisas que você não conhece. Você precisa saber, mas agora não é o momento. Sandra olhou nos olhos dele, e ao se perder naquele instante, tudo o que sentia pela mulher que amava voltou com força. Mas ele estava decepcionado, perdido. As palavras dela, agora, estavam carregadas de um peso inimaginável. E enquanto olhava mais uma vez para Pedro, Ricardo percebeu que a batalha estava longe de acabar. Eles precisariam enfrentar tudo isso juntos. Então, sentindo que a mudança estava no ar, uma nova esperança começou a surgir entre as cinzas do passado. Vamos lutar. Estamos juntos nisso. Não importa o que aconteça, ele declarou, segurando as mãos dos dois. O olhar resoluto deles transmitia a força que a união trazia. E enquanto o caos continuava atrás deles, a coragem que brotou de seus corações ressoou mais alto do que qualquer explosão. Ao se apegarem aos laços familiares, sabiam que o que realmente vale a pena? A ambição? O controle? Ou o amor que nos une mesmo em meio ao tumulto? Ser humano significa fazer escolhas, enfrentar as consequências delas, e mesmo em tempos de incerteza, decidir quais batalhas vale a pena lutar. O poder pode ser sedutor, mas o verdadeiro triunfo está em amar e proteger incondicionalmente aqueles que nos cercam. A escolha é nossa. Agora, eu preciso muito de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. O apoio de vocês é fundamental.